As formas de Santo no Kata, ou formas do escape da Ratazana, que pertencem à escola Togakure Ryu, podem ser praticadas dentro e fora do dojo, combinadas com o aperfeiçoamento dos kamais, Taihenjutsu, Shurikenjutsu, Shuko e Metsubushi. Todas estas formas podem ser aplicadas em contato com a natureza e as diferentes condições climáticas que fazem ampliar a nossa sensibilidade e percepção por meio dos elementos naturais. Dentro de uma perspectiva madura e mais abrangente, podemos também estudar o Santo no Kata sobre a luz da lua, utilizando as estratégias de In-Yo no Ho e Koei no Jutsu, tomando vantagem da luz e da sombra para escapar de um ou mais adversários. Todas estas técnicas podem ser combinadas com as diferentes estratégias do Goton no Jutsu ou Gotonpo, constituídos pela parte Omote e Ura, contendo cada uma delas 5 estratégias. Temos também o Ongyo no Jutsu, que faz referência ao Tenchijin Santo no Ho, as 3 formas de escapar utilizando o céu, a terra e o homem. Cada uma destas estratégias se divide em 10 métodos, com um total de 30 habilidades. Tratando-se de uma escola tradicional como a Bujinkan, devemos compreender que todas as técnicas partem de um princípio comportamental, cultural e filosófico. Neste caso, como estamos tratando de uma cultura alheia, devemos estudar de forma aprofundada todos os aspectos e detalhes que antecedem o contato físico, seja do mais superficial ao mais profundo, do detalhe da roupa ao conjunto de regras e protocolos que separavam cada classe. Tais fatores são importantes para que possamos compreender de uma maneira mais clara todas as técnicas. Uma vez compreendido os conceitos de tradicionalidade e adaptabilidade, podemos então, com tempo de treinamento e maturidade, adaptá-los à nossa realidade física, psicológica e comportamental. Muito bem, então para que possamos entender melhor as formas de Santo no Kata, é importante observarmos alguns detalhes que antecedem o contato físico, ok? Então eu explicarei algumas formas para que vocês possam, a partir disso, trabalhar diferentes possibilidades. Então, a primeira forma que podemos estudar dentro dessa técnica é quando o adversário está vindo, caminhando. Então, primeiramente, tomamos a mão que vai desembainhar a espada. Tomamos a mão elevando e em seguida tentamos tomar a espada. Nesse momento, nosso adversário evita que nós agarremos a espada e toma o kamai, mantendo a distância. Okay? Então ele inicia a puxada. 1, 2, 3. Partindo daqui, então, arremessamos nossa mão, como em Konokata, do Gokyo, e em seguida chutamos. Entramos em Soarigata, deixamos a oportunidade para que o adversário escape. E nessa oportunidade que ele encontra de escapar, tomamos a espada, entramos em Kamai, pegando o Metsubushi. E numa nova investida, arremessamos contra o olho do nosso adversário. Ok? Mais uma vez, então. Vamos lá. Então ele vem caminhando. 1, tomamos a mão.
2, ele evita, 3. Entramos no Kamae, 4, ele inicia a puxada, ok? 5, arremessamos a mão como em Kunokata, né? Do Gokyo, e em seguida o chute. Suarigata, no momento em que ele vai rolar, tomamos a espada e aí invertemos o Kamae e arremessamos o Metsubushi, ok? Então, esse é apenas um ponto de partida. Por isso, é importante trabalharmos todas as possibilidades para tentarmos nos aproximar melhor da compreensão das formas pré-estabelecidas ou Seitei Gata.